Você conhece o propósito de sua alma? Já parou e se perguntou por que está aqui? Talvez às vezes você sinta uma inquietação silenciosa dentro de você, um pequeno puxão que não consegue identificar. É sutil, quase como um sussurro silencioso na quietude de sua mente, e, no entanto, é incrivelmente poderoso. É o chamado de sua alma que o incentiva a descobrir seu verdadeiro propósito na vida, e esse chamado geralmente vem quando estamos nos momentos mais sombrios de nossas vidas. Em meio ao caos, à confusão ou à perda, esse chamado surge como uma luz para nos guiar para fora da escuridão. Mas vamos ser honestos, ouvir esse chamado nem sempre é fácil. Talvez você já o tenha sentido antes, como uma sensação de inquietação ou um sentimento incômodo de que há algo maior lá fora para você. Mas então, a vida entra no caminho, com todas as suas distrações, responsabilidades e preocupações. Você se perde no barulho do dia a dia, nas expectativas externas e nas lutas internas. Isso é normal. Todos nós temos momentos em que nossa voz interior é quase completamente abafada. Mas é exatamente aí que está o segredo. É nesses momentos de silêncio, quando tudo ao nosso redor parece envolto em escuridão, que a alma sussurra mais alto. Agora, quantas vezes você já se viu em meio a um conflito? Esses conflitos, quer venham de fora ou surjam de dentro de você, não são meras coincidências. Eles são sinais. Eles mostram onde há inconsistências dentro de você, onde você pode estar guardando velhas feridas ou onde você continua caindo nos mesmos padrões destrutivos. Esses conflitos são um espelho do seu mundo interior e o desafiam a olhar mais profundamente. Eles o desafiam a não fugir, mas a fazer uma pausa e redescobrir sua própria bússola interna. Pense nessa bússola como um instrumento que o coloca no rumo certo. Mas às vezes ela é obscurecida pela névoa de experiências ou medos passados. É sua tarefa limpar essa bússola e trazê-la de volta à harmonia com seu verdadeiro eu. O que isso significa exatamente? Significa que você precisa se desapegar. Sim, você ouviu bem. Deixar ir. Padrões antigos que não servem mais para você precisam ser abandonados. Talvez sejam pensamentos negativos sobre si mesmo ou crenças arraigadas sobre o que você pode ou deve fazer. Essas coisas o mantêm preso, prendem-no a uma versão de si mesmo que você deveria ter deixado para trás há muito tempo. Deixar para lá pode ser como dizer adeus a um velho amigo. É doloroso, sim, mas é necessário. Sem esse desapego, você nunca conseguirá realmente ouvir o chamado de sua alma. É preciso coragem e força interior para abandonar os caminhos antigos, especialmente quando você não sabe aonde o novo caminho o levará. Mas é aí que a verdadeira jornada começa. Quando você está pronto para deixar os caminhos antigos e abraçar o desconhecido, uma nova porta se abre. É como se você estivesse dando o primeiro passo em um caminho novo, ainda não descoberto. Você não sabe aonde ele o levará, mas sabe que ele o levará ao propósito de sua alma. E esse é o ponto crucial, a disposição de começar de novo. Você está pronto para dar esse primeiro passo? Está pronto para seguir o chamado de sua alma, mesmo que o caminho seja incerto e o destino ainda esteja na neblina? Esse primeiro passo requer confiança. Confiança em si mesmo, confiança na jornada e confiança no universo. O maior desafio não é a incerteza, mas a decisão de iniciar essa jornada em primeiro lugar. Mas é nessa decisão que reside o poder de descobrir o propósito de sua alma. Você não precisa saber tudo de imediato. Você só precisa estar pronto para partir, aberto e curioso sobre o que vai encontrar. Sua alma o está chamando. Você consegue ouvi-la? Agora entramos em uma fase pela qual todos passam em sua jornada da alma, a névoa da dúvida. Talvez você conheça aqueles momentos em que tudo ao seu redor parece incerto e obscuro. Você não sabe se está no caminho certo ou se está fazendo algum progresso. A dúvida é uma parte natural dessa jornada, mas muitas vezes parece um obstáculo intransponível. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa: a dúvida e a incerteza
não são seus inimigos. Na verdade, elas são sinais. Por mais desconfortáveis que possam ser, elas o desafiam a olhar mais profundamente e confiar, não no que você vê, mas no que você sente. E essa é a chave. Imagine uma névoa espessa ao seu redor. Você não consegue ver para onde está indo e cada passo parece que você está entrando em um buraco invisível. O que você faria em uma situação como essa? Muitas pessoas ficariam paradas, sem se mover, com medo de cometer um erro. Mas é justamente nessa paralisação que mora o perigo. É como se a névoa o envolvesse ainda mais quanto mais você hesitasse. É aí que a coragem entra em ação, a coragem de seguir em frente, mesmo que você não consiga ver o caminho com clareza. Não é necessário conhecer todo o caminho para seguir em frente. Às vezes, é suficiente apenas ver o próximo passo. E muitas vezes, quando você dá esse passo, a névoa começa a se dissipar um pouco. É uma decisão que você toma. A decisão de confiar que cada passo o levará para mais perto do seu destino. Coragem não significa não ter medo. Coragem significa agir apesar do medo, porque você confia que o caminho se formará sob seus pés, mesmo que você ainda não consiga vê-lo. Essa coragem de seguir em frente em meio à neblina é uma parte essencial da jornada espiritual, porque a névoa da dúvida aparecerá repetidas vezes. Ela é uma companheira no caminho da autodescoberta, e em vez de temê-la, podemos aprender a vê-la como um sinal. Um sinal de que estamos entrando em território desconhecido, e é aí que está o nosso crescimento. Quando você se encontrar no nevoeiro, lembre-se, você não precisa conhecer todo o caminho. Você só precisa dar o próximo passo. Mas de onde vem a confiança para dar o próximo passo quando tudo parece incerto? Essa confiança vem de dentro de você. É como uma luz interna que, às vezes, pode tremeluzir fracamente, mas nunca se apaga completamente. A autoconfiança é sua maior fonte de luz na escuridão. É a confiança em suas habilidades, em sua intuição e no próprio processo da vida. Mas essa confiança deve ser nutrida. Ela não cresce por si só, especialmente em momentos em que as circunstâncias externas parecem ameaçadoras ou o chão sob você parece estar tremendo. Então, como você pode fortalecer essa confiança? O primeiro passo é perceber que você a tem dentro de si, mesmo nos momentos mais sombrios. A confiança não é algo que vem de fora, ela cresce dentro de você. Às vezes, ela é posta à prova por desafios, mas cada uma dessas provações lhe oferece a oportunidade de fortalecê-la ainda mais. Trata-se de acreditar em si mesmo, mesmo quando o resto do mundo o faz duvidar. E é aí que a mágica começa. Quanto mais você confiar em si mesmo, mais brilhante será a luz que lhe mostrará o caminho. Outro aspecto importante é sua voz interior. Essa voz fala baixinho, quase como um sussurro em seu coração, e muitas vezes é abafada pelo barulho da vida cotidiana. Mas quanto mais você a ouve, mais clara ela se torna. Sua intuição, essa orientação gentil e interna, é uma das forças mais poderosas em sua jornada. Mas como você a ouve? Como acessar essa voz que lhe mostra o caminho quando tudo ao seu redor é incerto? Práticas como meditação, registro em diário e atenção plena podem ajudá-lo. Essas ferramentas permitem que você encontre o silêncio onde sua voz interior fala mais alto. A meditação o leva ao momento, permite que você se desligue do barulho ao seu redor e cria espaço para a clareza. Quando você se senta e respira conscientemente, a névoa da dúvida geralmente se torna mais translúcida e você começa a ver o caminho com mais clareza. Escrever em um diário ajuda a organizar seus pensamentos, expressar seus sentimentos e reconhecer padrões que podem permanecer ocultos em sua vida cotidiana. E a atenção plena, a experiência consciente do momento presente, coloca-o em contato com sua intuição, pois mostra o que realmente está acontecendo dentro de você. Com o tempo e a prática, você perceberá que sua intuição não fala com você
apenas em momentos tranquilos, mas também na agitação da vida cotidiana. Ela é a voz que lhe diz quando algo está errado, que o avisa quando você está fora do curso e que o incentiva quando você está no caminho certo. É a sua bússola que o ajuda a seguir em frente na neblina, mesmo que ainda não consiga ver o horizonte. Portanto, da próxima vez que você se encontrar no nevoeiro da dúvida, faça uma pausa. Respire fundo. Lembre-se de que você carrega dentro de si a luz que ilumina o caminho, passo a passo. Confie que cada dúvida, cada incerteza o aproxima do propósito de sua alma. Você não precisa saber tudo para seguir em frente. Você só precisa estar pronto para dar o próximo passo. Agora, entramos em uma das fases mais profundas e desafiadoras da jornada do propósito da alma: o trabalho de sombra. Você já sentiu que quer seguir em frente, mas algo o está impedindo? É como se você estivesse esbarrando em uma parede invisível, uma parede que não pode ver, mas que pode sentir claramente. Essa parede é seu próprio lado sombrio. São as partes obscuras e muitas vezes ocultas de si mesmo que você talvez prefira ignorar. Mas é aí que o verdadeiro trabalho começa, porque, para viver todo o seu potencial e cumprir o propósito de sua alma, você precisa confrontar essas sombras. É preciso confrontá-las, compreendê-las e, finalmente, integrá-las. A jornada para cumprir o propósito de sua alma não é um caminho simples. É uma espiral que nos leva de volta a nós mesmos repetidas vezes. E nesse caminho, encontramos nossas sombras, as partes de nós mesmos que podemos ter reprimido ou ignorado. Essas sombras podem assumir a forma de medos, traumas não resolvidos ou crenças profundamente arraigadas que nos retêm. Talvez seja o medo do fracasso, a sensação de não ser suficiente ou a autocrítica constante que nos impede. E muitas vezes, quando nos deparamos com essas sombras, sentimos resistência. Essas resistências são como vozes internas que querem nos dizer que é mais seguro ficar onde estamos, em nossa zona de conforto, no familiar, mesmo que esse familiar nos limite. A resistência e a autossabotagem são particularmente fortes em tempos difíceis. Elas geralmente aparecem quando estamos prestes a vivenciar um avanço. É quase como se nosso próprio subconsciente tivesse medo de mudanças, mesmo que essas mudanças nos aproximem de nosso verdadeiro propósito. Você reconhece isso? Talvez você esteja prestes a tomar uma decisão importante em sua vida, mas de repente surgem dúvidas e você encontra 1000 motivos para não fazer isso. Essa é a resistência interna que tenta mantê-lo nos caminhos antigos. O primeiro passo para superar essa resistência é reconhecê-la e aceitá-la. A resistência e as sombras não são seus inimigos. Elas são os guardiões de seu crescimento. Elas lhe mostram onde você ainda tem trabalho a fazer, onde ainda precisa de cura. Quando você olha para essas resistências com compaixão e compreensão, em vez de condená-las ou reprimi-las, você começa a neutralizar o poder delas. É como dar permissão para que elas façam parte de sua jornada, em vez de vê-las como obstáculos. É aqui que a aceitação entra em ação. Você não pode lutar contra suas sombras e esperar que elas desapareçam. Em vez disso, você deve aprender a abraçá-las e integrá-las. Esses aspectos sombrios de você não estão lá para impedi-lo, mas carregam lições importantes. Ao aceitá-los, você cria espaço para a cura e a transformação. Esse trabalho com as sombras exige coragem porque o força a olhar para si mesmo de uma forma que pode ser desconfortável. Mas é exatamente nesse espaço desconfortável que está a possibilidade de mudanças profundas. Imagine que você tem um cômodo dentro de você que ficou no escuro por muito tempo. Tudo o que você baniu para lá, velhas feridas, medos, partes não amadas de si mesmo, acumulou-se nesse cômodo. Você pode ter acreditado que é mais fácil manter essas coisas no escuro em vez de trazê-las para a luz. Mas e se você tivesse a coragem de entrar nesse espaço? E se você estivesse disposto a atravessar a escuridão e trazer essas partes de si mesmo para a luz? Esse é o momento da integração.
Ao confrontar conscientemente suas sombras, você começa a transformá-las. Os aspectos sombrios que antes o bloqueavam tornam-se seus professores. Eles lhe mostram onde você pode crescer, onde precisa se fortalecer e onde pode se curar. O trabalho com as sombras é um processo alquímico. Ele transforma a escuridão em luz, o inconsciente em consciência. É quase como se você estivesse recolhendo os pedaços de padrões antigos e criando algo novo e belo a partir deles. Essa transformação é poderosa. Você começa a se livrar dos velhos padrões e crenças que antes o prendiam. Você percebe que as sombras não são mais suas inimigas, mas parte da sua história, parte de quem você é e de quem está se tornando. E nessa percepção reside uma profunda liberação. Quando tiver integrado suas sombras, você se sentirá inteiro, não perfeito, mas completo. Essa integridade é a chave para cumprir o propósito de sua alma. O trabalho com as sombras não é, portanto, uma tarefa que você pode concluir uma vez e depois deixar de lado. É um processo contínuo de autoexploração que o leva cada vez mais fundo em sua essência. Cada sombra que você integra o aproxima um pouco mais do seu verdadeiro eu, a versão de si mesmo que é capaz de viver com todo o seu potencial. Ao aceitar suas sombras e integrá-las à sua vida, você abre caminho para a luz, e essa luz lhe mostrará o caminho em sua jornada rumo ao propósito de sua alma. Chegamos agora a um ponto da jornada que traz mudanças profundas, a ascensão interior. É aquele momento mágico em que você começa a ver a luz em meio à escuridão. Depois de abrir caminho através da névoa da dúvida e das sombras do seu eu interior, você agora tem uma nova perspectiva, não apenas do seu passado, mas de toda a sua vida. Essa ascensão não é uma elevação repentina, mas um despertar gradual em que você começa a ver o panorama geral. É como se você estivesse escalando uma montanha e, de repente, não visse mais apenas as dificuldades e os obstáculos à sua frente, mas o vasto panorama da vida que se estende diante de seus olhos. Quando você olha para trás e vê a escuridão que atravessou, percebe que não foi por acaso. Cada dor, cada desafio, cada dúvida tinha um propósito. Elas não estavam lá para destruí-lo, mas para moldá-lo, para prepará-lo para a ascensão interior. E agora, ao se elevar a esse novo nível de consciência, você percebe que sempre houve um quadro maior, um quadro que talvez você não tenha conseguido ver nos momentos mais sombrios, mas que sempre esteve lá, no fundo, esperando que você o reconhecesse. Essa ascensão lhe traz uma nova clareza. Você pode ver que sua jornada não foi apenas para descobrir o propósito de sua alma, mas também para se conectar com uma sabedoria superior. Em tempos difíceis, muitas vezes ficamos tão concentrados em nós mesmos que nos esquecemos de que fazemos parte de uma rede muito maior de energia e consciência. Mas agora, um novo capítulo está se abrindo. É o momento em que você percebe que está conectado a forças universais que o apoiam em sua jornada. Essa não é uma ideia abstrata, é uma realidade profunda e espiritual que você pode vivenciar por meio da meditação, contemplação e reflexão interior. Imagine que você é uma gota no oceano e, ainda assim, está conectado a todo o oceano. Essa conexão com a sabedoria universal faz com que você perceba que nunca esteve realmente sozinho. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando se sentiu isolado e perdido, você sempre fez parte de um plano maior. Esse plano superior da vida lhe mostra que existe uma ordem mais profunda, mesmo no caos aparente. A meditação é uma ferramenta poderosa para ajudá-lo a se abrir para essa sabedoria. Quando você se aquieta, não só encontra paz, mas também a percepção de que tudo o que vivenciou teve um propósito maior. Você percebe que os desafios da sua vida não o tiraram do seu caminho, eles foram o seu caminho. Essa confiança no plano superior da vida lhe traz uma profunda paz interior. Você começa a sentir um tipo de paz dentro de si que talvez nunca tenha pensado ser possível.
Você percebe que mesmo os momentos mais difíceis fizeram parte do seu crescimento. Essa percepção permite que você desenvolva confiança mesmo em momentos de incerteza, porque agora você sabe que, mesmo que o caminho não pareça claro, ele se revelará passo a passo, desde que você continue a confiar na sua voz interior e no universo. Com essa nova perspectiva, seu verdadeiro eu também começa a se revelar. Na escuridão, você pode ter escondido ou suprimido partes de si mesmo por medo de que não fossem aceitas ou de que pudessem prejudicá-lo. Mas agora que você emergiu dessa escuridão, você pode ter se revelado. Mas agora que emergiu dessa escuridão, você percebe que essas mesmas partes de si mesmo são as chaves para o propósito de sua alma. Seu eu autêntico não é algo que você tenha de criar, é algo que você tem de revelar. Ele sempre esteve lá, escondido sob camadas de medo, dúvida e autoproteção. A cada nova percepção que você adquire, fica mais claro quem você realmente é. Viver esse verdadeiro eu traz consigo uma imensa liberdade. É como se você se livrasse dos grilhões que o têm prendido e finalmente começasse a viver a vida que sempre quis viver. Essa liberdade não é apenas interna, ela também é evidente em seu mundo externo. Você começa a perceber mais claramente qual é o propósito de sua alma e como pode manifestá-lo em sua vida diária. E isso é a verdadeira ascensão. Perceber que sua vida não é feita apenas de eventos aleatórios, mas que há uma ordem interna profunda que mantém tudo unido. Viver seu verdadeiro eu significa estar em harmonia com essa ordem superior. Significa tirar a máscara e ser a pessoa que você sempre foi no fundo. Com essa nova clareza e liberdade, você entra em uma nova fase de sua jornada. É um estágio que não é mais caracterizado por medo e insegurança, mas por confiança, alegria e um profundo senso de realização. A ascensão interior o leva a uma perspectiva a partir da qual você não apenas vê o quadro geral da sua vida, mas também o quadro geral do universo. Você começa a entender que tudo está conectado. Seus pensamentos, seus sentimentos, suas ações e o mundo ao seu redor. E com essa compreensão, seu senso de responsabilidade aumenta. Você percebe que o propósito de sua alma não é apenas encontrar a si mesmo, mas também ter um impacto positivo no mundo. Este é o momento em que você está pronto para viver plenamente seu verdadeiro eu e colocar o propósito de sua alma em ação. Você atravessou a escuridão, confrontou e integrou suas sombras e agora, com uma nova consciência, está se elevando para uma vida repleta de luz, clareza e propósito. Você está pronto. Agora que você reconheceu o propósito de sua alma, o próximo passo crucial está sobre você, o chamado externo. Não é suficiente manter essa realização dentro de você. Ela precisa ser levada ao mundo para se manifestar em sua vida e na vida dos outros. É aqui que começa o verdadeiro desafio: trazer o propósito de sua alma do reino do espírito para o mundo material. Isso requer coragem e determinação, pois muitas vezes significa ir contra as normas sociais ou seus próprios medos profundamente enraizados. E, no entanto, esse é o passo que completa sua jornada interior. É o momento em que você permite que seu verdadeiro chamado ganhe vida em sua vida. Imagine que você descobriu um dom precioso, algo que o tocou profundamente e que agora deseja compartilhar com outras pessoas. Mas talvez você ainda esteja hesitando. Talvez você se pergunte se o mundo está pronto para o que você tem a oferecer ou se você está mesmo pronto para dar esse passo. Essas dúvidas são normais. É a incerteza do desconhecido que muitas vezes nos impede de avançar. Mas é exatamente aí que a manifestação começa. Não quando você tem tudo perfeitamente planejado, mas quando está pronto para dar o primeiro passo, mesmo que o caminho ainda seja incerto. A manifestação da missão de sua alma começa com pequenos passos. Você não precisa saber exatamente como tudo acontecerá desde o início,
Basta que você tenha a coragem de colocar um pé na frente do outro. Talvez seja uma pequena mudança em sua vida cotidiana, um novo projeto que você comece ou uma decisão que esteja mais alinhada com sua verdadeira vocação. Esses pequenos passos levam a uma maior confiança em si mesmo e no universo. E, de repente, abrem-se portas que antes pareciam fechadas. Novas oportunidades aparecem, novas pessoas entram em sua vida e você percebe que cada ação, por menor que pareça, o aproxima da manifestação plena do propósito de sua alma. No entanto, é importante que você entenda que a manifestação não é um ato único. É um processo contínuo que exige paciência e dedicação. As percepções e realizações espirituais que você adquiriu em sua jornada devem ser integradas à sua vida cotidiana. O conhecimento espiritual que você adquiriu não deve permanecer em abstração. Ele deve tomar forma no mundo real, em suas escolhas, em suas interações com os outros e na maneira como você vive sua vida. Esse é o processo pelo qual o propósito de sua alma se torna uma parte tangível de sua realidade. É como se você estivesse plantando as sementes de suas experiências espirituais e nutrindo-as por meio de ações e escolhas diárias até que elas se transformem em uma realidade visível e poderosa. Talvez você se pergunte como pode aplicar o conhecimento espiritual que adquiriu em sua vida cotidiana. Comece tomando consciência de como deseja agir e reagir em cada momento de sua vida. Use a sabedoria que você adquiriu nos momentos de silêncio para tomar suas decisões. Deixe que ela seja seu guia quando encontrar desafios. Isso requer prática, pois é fácil voltar aos velhos padrões e ficar sobrecarregado com as demandas do mundo exterior. Mas a cada passo consciente, você integra mais da sua verdade espiritual à sua vida diária. Essa integração cria um novo equilíbrio entre seu mundo interior e o mundo exterior. Embora você tenha aprendido a olhar para dentro e a se conectar com a sua alma, agora é hora de harmonizar esse conhecimento interno com o mundo externo. Esse equilíbrio é crucial porque evita que você caia em extremos. Algumas pessoas tendem a se retirar completamente para o mundo espiritual e perder o contato com a realidade material. Outras se perdem na busca externa do sucesso e se esquecem de sua verdade espiritual. Sua tarefa é equilibrar esses dois mundos, trazer seu conhecimento espiritual para a vida cotidiana e, ao mesmo tempo, permanecer ancorado no mundo material. Portanto, manifestar o propósito de sua alma exige um retorno constante a si mesmo e ao que é realmente importante. É necessário que você esteja realizado não apenas espiritualmente, mas também materialmente. Esse equilíbrio não é uma contradição. Pelo contrário, quanto mais você trouxer o propósito de sua alma para o mundo, mais descobrirá que o mundo exterior o servirá de maneiras novas e surpreendentes. As coisas que antes você considerava separadas, o espiritual e o material, começam a se fundir e a se complementar. Assim, sua jornada que antes era interna se torna uma jornada externa. Você perceberá que o propósito de sua alma não é apenas realizar a si mesmo, mas também servir aos outros. No momento em que você começa a levar o propósito de sua alma para o mundo, você se torna um farol para os outros. Sua coragem de trilhar seu caminho inspira os outros a fazerem o mesmo. Sua disposição para viver sua verdade interior também abre a possibilidade para que outros descubram a própria verdade. Essa é a verdadeira manifestação do propósito de sua alma. Você não está mudando apenas a sua própria vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor. Lembre-se de que cada passo que você dá nesse caminho é um ato de manifestação. Mesmo que o caminho seja incerto e os desafios pareçam grandes, você carrega dentro de si a luz que ilumina o caminho. Você é chamado para trazer o propósito da sua alma para o mundo, não apenas para si mesmo, mas para o mundo que está esperando para ser tocado pela sua verdade. Agora chegamos ao ponto em que o círculo se fecha. O cumprimento do propósito de sua alma.
É o momento em que tudo o que você trabalhou, tudo o que viveu e transformou, se manifesta em uma nova realidade. Imagine estar em um lugar com o qual antes apenas sonhava. Os frutos de sua jornada começam a surgir com mais clareza, não apenas em sua vida interior, mas também no mundo exterior. Sucesso, satisfação, realização, esses são os resultados tangíveis do trabalho que você fez. Mas essas recompensas são muito mais do que conquistas materiais. Elas são a expressão de seu crescimento interior e de sua dedicação ao seu verdadeiro propósito. Talvez agora você sinta que tudo pelo que passou teve um significado mais profundo. Todas as dúvidas, o trabalho nas sombras, a ascensão interior não foram em vão. Elas o trouxeram até aqui, até este ponto em que você não só percebeu o propósito da sua alma para si mesmo, mas também pode ser sentido no mundo ao seu redor. Você criou uma nova realidade que está alinhada com sua essência mais íntima. Essa nova realidade não é apenas um reflexo de sua transformação interior, mas também é evidente nos relacionamentos, nos projetos e nos sucessos que você está experimentando agora em sua vida. Mas com essa realização, também vem uma nova responsabilidade. O cumprimento da missão de sua alma não é o fim, mas um novo começo. Agora que você percorreu o caminho e colheu as recompensas, você é chamado a passar adiante o que aprendeu. É como se o universo estivesse pedindo para você agir como um líder. Talvez não no sentido tradicional, mas como alguém que inspira os outros por meio de sua presença e de suas ações. O propósito de sua alma não apenas o carrega, mas tem o potencial de tocar as pessoas ao seu redor e conduzi-las em sua própria jornada. Imagine que você é um farol. Sua luz, acesa por sua dedicação ao propósito de sua alma, agora brilha muito além de sua própria vida. Outras pessoas, que talvez ainda estejam na névoa da dúvida ou na escuridão do trabalho nas sombras, são atraídas por sua luz. Você está agora em uma posição de mostrar a elas o caminho, não dizendo a elas o que fazer, mas simplesmente vivendo o seu eu autêntico. Essa responsabilidade é uma honra, mas também um desafio, porque ela pede que você continue a defender a sua verdade, mesmo quando o caminho se tornar difícil novamente. É importante perceber que a jornada espiritual nunca termina. Mesmo que você tenha cumprido a missão de sua alma, isso não significa que o caminho tenha terminado. Pelo contrário, a vida continua sendo uma evolução constante. Cada nova fase traz novos desafios, novas oportunidades de crescimento e novas profundidades de realização. O propósito de sua alma evoluirá com você, adaptando-se e mudando à medida que você atingir novos níveis de consciência. Esse fluxo constante de desenvolvimento e mudança é o que torna a vida tão rica e significativa. Portanto, manifestar o propósito de sua alma exige um retorno constante a si mesmo e ao que é realmente importante. É necessário que você esteja realizado não apenas espiritualmente, mas também materialmente. Esse equilíbrio não é uma contradição. Pelo contrário, quanto mais você trouxer o propósito de sua alma para o mundo, mais descobrirá que o mundo exterior o servirá de maneiras novas e surpreendentes. As coisas que antes você considerava separadas, o espiritual e o material, começam a se fundir e a se complementar. Assim, sua jornada que antes era interna se torna uma jornada externa. Você perceberá que o propósito de sua alma não é apenas realizar a si mesmo, mas também servir aos outros. No momento em que você começa a levar o propósito de sua alma para o mundo, você se torna um farol para os outros. Sua coragem de trilhar seu caminho inspira os outros a fazerem o mesmo. Sua disposição para viver sua verdade interior também abre a possibilidade para que outros descubram a própria verdade. Essa é a verdadeira manifestação do propósito de sua alma. Você não está mudando apenas a sua própria vida, mas também a vida das pessoas ao seu redor. Lembre-se de que cada passo que você dá nesse caminho é um ato de manifestação. Mesmo que o caminho seja incerto e os desafios pareçam grandes, você carrega dentro de si
a luz que ilumina o caminho. Você é chamado para trazer o propósito da sua alma para o mundo, não apenas para si mesmo, mas para o mundo que está esperando para ser tocado pela sua verdade. Pode haver momentos em que você sinta que está de volta à estaca zero, como se a névoa da dúvida estivesse retornando ou o trabalho das sombras estivesse entrando novamente em sua vida. Mas agora você percebe que essas são apenas novas camadas de crescimento. Os desafios à sua frente não são os mesmos de antes. Eles são mais profundos, mais sutis, mas também mais gratificantes, porque agora você os aborda com uma nova consciência. Você está começando a entender que o cumprimento do propósito de sua alma não é algo estático. É um processo vivo e respiratório que continua a se desenvolver, assim como você. E por fim, depois de tudo isso, voltamos a ser quem sempre fomos. O círculo se fecha. Você percebe que a jornada para cumprir o propósito de sua alma é, em última análise, um retorno à fonte, à consciência pura da qual tudo se origina. Ao cumprir o propósito de sua alma, você percebe que nunca esteve realmente separado da fonte da vida, da sabedoria universal que permeia tudo. Você sempre foi uma parte do todo, mesmo que não tenha percebido isso nos momentos mais difíceis. Essa percepção traz consigo uma calma profunda. Você percebe que não precisa mais procurar por algo fora de si mesmo. Tudo o que você sempre procurou sempre esteve dentro de você. A jornada da alma sempre nos leva de volta a esse ponto, a percepção de que já somos completos e perfeitos. Portanto, o cumprimento da tarefa da alma não é a realização de uma meta, mas a redescoberta de quem você realmente é. No final da jornada, você percebe que sempre retorna à fonte. É um ciclo constante, da escuridão à luz, da incerteza à clareza, da separação à unidade. E agora que você já passou por esse ciclo uma vez, pode seguir em frente com uma nova consciência e uma nova profundidade. Você sabe que a jornada não termina, mas que ela continua em você, no mundo e na extensão infinita do universo. O círculo se fecha e, nessa totalidade, você encontra a verdadeira realização.